A rede de ensino DOCTA entende que a educação é um processo contínuo de aperfeiçoamento humano. Ao longo de mais de 80 anos de sua história, a instituição sempre se orgulhou em lutar pelo desenvolvimento educacional e participar dos avanços rumo ao progresso do conhecimento em todo o país. Na noite da última quinta-feira, recebeu como convidado especial o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, professor Nildo Ouriques, para discorrer sobre o tema Crise do Desenvolvimento Capitalista e Impasses Políticos do Brasil Contemporâneo. Bem, são várias coisas, Natan, um prazer falar com você, com todos do Docton TV. Há uma concepção, que é uma concepção tecnocrática, segundo a qual um aluno, um bom aluno e um bom profissional não deve se meter em política. Isso é um erro profundo, porque o que a política te apresenta em primeiro lugar? Ela te apresenta os dramas reais, ainda que de maneira falsificada. Se tu chega nesse drama real imediatamente e tem disciplina intelectual e está em busca da verdade, a cultura livresca, o estudo sistemático, os grupos de pesquisa te ajudam a elucidar o problema político. Alguém pode chegar nesse problema político pela cultura livresca? Sim, estudando sistematicamente muitas coisas, história, teoria, etc. Só que vai demorar muito para chegar no problema real. Então chega no problema real pela política e com duas orientações. Primeiro, a busca do rigor teórico e a busca da verdade. Se a tua descoberta conspirar ou bater de frente com as tuas convicções, mude imediatamente. É a busca da verdade o essencial. E agora, Natan, eu creio que o Brasil entrou numa fase de um lusco-fusco tão grande que agora existe uma exigência social para que os intelectuais falem. E os acadêmicos atuais são uma espécie de negação do intelectual e negação da política. Então o acadêmico agora tem que ter uma responsabilidade pela disputa pública. No lusco-fusco, aqueles de milhões que estão abandonados, oprimidos, desenganados, submetidos a um combate ideológico tremendo pela indústria cultural, agora precisa dos intelectuais críticos. O povo precisa dos intelectuais críticos. E essa é a nossa função, exercer a crítica, mesmo que tenhamos que amargar 10 minutos de solidão. E se for um dia, paguemos o preço. Se for um século, paguemos o preço. A busca da verdade, a luta pelo nosso povo, pela soberania, pela Revolução Brasileira e os intelectuais críticos que precisam voltar à cena. A gente está recebendo hoje aqui na instituição o professor Nildo Ouriques, que foi um dos protagonistas brasileiros, um dos pioneiros brasileiros nos estudos sobre política, economia e América Latina. É fundador e hoje preside o Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, que tem sua sede instalada em Santa Catarina. Ele também é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, nos cursos de pós-graduação. E essa vinda dele para Caratinga, para estar dialogando aqui com os cursos da nossa instituição, marca o início de uma parceria, né, de um processo que a gente pretende aí estender ao longo de bons anos, assim esperamos, né? E o professor Nildo, com essa parte de estudo sobre a América Latina, traz um olhar bastante crítico sobre o desenvolvimento capitalista aqui no ambiente latino-americano e a posição do Brasil nesse desenvolvimento capitalista da América Latina, né? Então a gente está com a expectativa aí de esperar que ele traga essa visão crítica e enriquecedora aqui, tanto para os nossos professores que vão estar participando agora do evento, quanto para os nossos alunos também lá presentes. E na manhã de sexta-feira, o professor Nildo Ouriques foi o convidado do projeto Papo Instigante, do Casarão das Artes, e falou sobre o tema A Importância do Pensamento Crítico para o Desenvolvimento das Redes Sociais. A necessidade de fazer uma mudança em nosso país e também na nossa América, né, no nosso continente, passa por uma necessidade de mudar o pensamento, né? E esse novo conhecimento ele passa por duas questões, primeiro pela ciência e depois pela cultura. Os dois estão juntos. Então o que a gente vivenciou nesses 2 dias é exatamente isso. O professor Nildo traz essa questão. Quer dizer, olha, nós precisamos mudar a nossa realidade, então nós precisamos tirar toda a ilusão que nós ainda temos
que as mudanças elas partem de alguém, de um salvador, mas partem sim exatamente das pessoas, com um conhecimento crítico da realidade, com o pé o tempo inteiro na realidade, através da leitura, né? Através dos grandes encontros, das organizações entre as pessoas. Não é uma questão de vivências partidárias ou outro tipo de vivência, mas a vivência para o conhecimento, esse conhecimento que transforma e transforma com muita ciência e com muita cultura. Então, esses 2 dias da presença do professor, Dr. Nildo Ouriques, nos trouxe essa instigação e essa necessidade que tem de conhecer os grandes pensadores brasileiros, como Darcy Ribeiro, um grande mineiro, e outros pensadores latino-americanos, como Mariátegui, né, para que a gente possa realmente ter a melhor leitura da realidade, sem nenhum óculos, mas entendendo que a nossa realidade é possível e é passível de mudança com os nossos passos. Então não existe o Salvador, existe um conhecimento necessário para que a gente faça a transformação para uma sociedade melhor, uma sociedade mais igual, uma sociedade mais pujante, uma sociedade que atenda os problemas cruciais do nosso povo, que é a fome, é a melhoria na saúde, que é a otimização das moradias, que é a necessidade da reforma agrária e exatamente a questão principal, né, otimizar a saúde do nosso povo, física e mental. Esse é o lugar da universidade. A universidade é o lugar da liberdade de crítica, mas é o lugar do debate. Esse debate tem que ser entendido, não é polêmica, é o debate em torno da realidade. Não é o que as pessoas trazem em termos de ideias, que ela tirou não sei de onde, não, é diante da realidade. E nós temos uma realidade extremamente complexa no Brasil e é preciso ter o lugar onde essa realidade seja debatida de verdade, de frente, sem medo, não é? Porque hoje você tem clichês, você tem repetições de coisas que são divulgadas, muitas das verdadeiras, outras, a grande maioria não é verdade, né? De coisas que formam a opinião das pessoas. Então as pessoas têm que sair do celular, ir para os livros, ir para a história, ir para o debate. E acho que o Nildo, como presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, que é uma organização acadêmica e política de mais de 20 anos, que faz e traz todos os pensadores que nós temos no Brasil, como Darcy Ribeiro, Teotônio Santos, tantos outros pensadores brasileiros, mineiros, por exemplo, que estavam escondidos e que trazem essa possibilidade de você entender o Brasil. Então aqui é o lugar da gente se esclarecer, buscar o conhecimento de frente, né? Eu acho que o Nildo traz um pouco essa postura, né, de saber como que nós vamos fazer com o nosso país, o que nós vamos fazer com a vida, com a natureza, com o futuro, com as crianças, com a desigualdade, com a injustiça, com o problema da moradia, com a questão dos juros, com a questão desse sistema financeiro que extrai a riqueza de toda a sociedade. Então eu preciso dizer essas coisas, eu preciso saber dessas coisas, eu preciso estudar essas coisas, porque só assim a gente vai achar a nossa saída, nós vamos ter saída. Quem vai dar exatamente é a juventude, que vai se organizar a partir de um conhecimento verdadeiro, não de uma política rasa e rasteira.